Mensagens do Evangelho. Títulos lisonjeiros. As organizações eclesiásticas da cristandade não apenas criaram uma posição que não existe na palavra de Deus, mas também adicionaram a ela vários títulos que tão pouco encontramos nas Escrituras. Títulos como ministro, pastor ou doutor em divindade são encontrados na maioria das denominações. É certo que palavras como ministro e pastor são mencionadas na Bíblia, mas nunca são usadas como títulos. Como já dissemos, pastor é um dom, não um título clerical. O ensino da palavra de Deus é este: que não faça eu acepção de pessoas, nem use de palavras lisonjeiras com o homem, porque não sei usar de lisonjas. Em breve me levaria o meu Criador. Jó capítulo 32, verso 21 ao 22. O Senhor Jesus disse: Vós, porém, não queirais ser chamado Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mateus capítulo 23, verso 8 ao 12. Todavia, mesmo que as Escrituras digam isso com total clareza, algumas denominações chamam seus clérigos de padre, que vem do latim e significa pai. Como já foi mencionado, algumas organizações eclesiásticas usam o título doutor. A palavra doutor vem do latim docere, que significa ensinar. Portanto, um doutor é um mestre. Mas isto é uma das coisas que o Senhor disse que não deveríamos usar para nos identificarmos uns com os outros. Quando um homem é apresentado a uma audiência como doutor fulano, a implicação que isso tem é que suas palavras têm autoridade por causa do grau de conhecimento que ele alcançou. Obviamente, algo assim não tem qualquer fundamento nas Escrituras. Não estamos dizendo aqui que seja errado ter um título de doutor nas profissões seculares, mas trata-se de algo que não tem lugar nas coisas de Deus. Algumas denominações chegam ao ponto de usar o título reverendo. Todavia, a Bíblia na versão inglesa diz que reverend, reverendo, é o nome do Senhor. O Salmo 111, verso 9, da versão inglesa King James, traduzido para o português, diz: Santo e reverendo é o seu nome. Acaso seria correto o homem usar um termo que é atribuído ao Senhor como um título para si mesmo? É claro que não. Quando os moradores da Licaônia tentaram atribuir a Bernabé e Paulo títulos elevados, eles se recusaram a recebê-los, dizendo: Senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. Atos capítulo 14, verso 15. Semelhantemente, hoje, todo servo do Senhor deveria recusar títulos lisonjeiros. A palavra de Deus ensina que pastor é apenas mais um dentre os muitos dons dados por Cristo. Efésios capítulo 4, verso 11. Por que alguém iria querer elevar especificamente este dom na igreja, ao ponto de transformá-lo em um título oficial que ocupasse um lugar de preeminência sobre os outros dons? Não existe uma linha sequer nas Escrituras que indique que a igreja deveria fazer algo assim. A eleição de um pastor. Atualmente, a prática na igreja para se escolher um assim chamado pastor é contrária às Escrituras. Estamos nos referindo ao processo como um clérigo passa a presidir uma igreja local. O procedimento usual é que o candidato a pastor ou ministro seja convidado pela assim chamada igreja para ter a oportunidade de demonstrar suas habilidades, fazendo alguns sermões. Se a sua pregação for aceitável para as pessoas daquela igreja, elas votarão nele para ser o pastor delas. Mais uma vez, esta não é a ordem de Deus. Para começar, a palavra de Deus, que deve sempre ser nosso guia, não fornece qualquer instrução nesse sentido. A verdade é que não existe na Bíblia uma única assembleia que tenha escolhido um pastor, nem sequer uma. Tampouco encontramos que algum apóstolo em qualquer ocasião tenha nomeado um pastor para uma igreja local. As Escrituras até mesmo alertam contra a escolha de mestre pela igreja, quando diz: Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina,
mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. 2 Timóteo capítulo 4, verso 3. Além disso, a ideia de se nomear um pastor não passa de um princípio mundano de democracia. A igreja não é uma democracia. É um engano pensar que seja correto dar poder de voto a pessoas jovens e recém-convertidas. Elas simplesmente não estão firmadas na verdade e nem foram experimentadas o suficiente nas coisas divinas para poderem formar um juízo espiritual de tamanha magnitude. Há de se considerar também que tal prática coloca o homem em uma posição bastante estranha. Se ele desejasse muito aquela posição na organização, ficaria tentado a falar às pessoas o que elas gostariam de ouvir. Geralmente seriam tópicos como amor e casamento ou profecia. Qualquer tipo de ministério dirigido à consciência provavelmente seria deixado para o final da sua lista. Mesmo depois de assumir sua posição na igreja, ele seria constantemente confrontado com a possibilidade de comprometer a verdade, a fim de satisfazer as pessoas, por saber que se a audiência caísse, sua posição e emprego correriam risco. Seu papel seria deixar a congregação contente. O resultado disso é que as pessoas poderiam acabar controlando esse pastor, e geralmente é o que acontece na prática, para que ele fosse o tipo de ministro que elas gostariam de escutar. Vivendo sob esse tipo de obrigação, ele realmente acabaria se tornando pastor das pessoas. Compare isso com Juízes capítulo 17, versos 7 ao 13. Tem um levita por sacerdote,